para a gestão conceber a presença do Poder Legislativo na Rondônia Rural Show de tal forma que pudesse alcançar a todos e a todas. Neste sentido, secretário-geral Roger, diretor da Escola Legislativo, Dr. Tiago Tesari, pensaram em cada detalhe para oferecer aos participantes uma gama de conhecimento, abordagens temáticas multissetoriais, para que todas as pessoas, de alguma forma, possam ter acesso ao conhecimento. O que estamos fazendo aqui é um exercício de aprendizado mútuo, compartilhando com cada um de vocês as experiências vivenciadas na administração pública. Então, quero agradecer com muito carinho a presença de cada um de vocês, porque se vocês se programaram para estarem aqui, é porque entendem a necessidade de conversarmos sobre assuntos tão importantes, principalmente para a administração pública. Muito obrigada a cada um de vocês. Nos foi confiado a missão de trocar uma ideia com vocês, bater um papo sobre governança pública nas contratações, de acordo com a nova lei de licitações. Mas para a gente poder conversar um pouco sobre a governança nas contratações públicas e de acordo com a nova lei de licitações, nos exige, primeiramente, entendermos o que é governança, para a gente depois conversar sobre governança nas contratações públicas. Então, eu quero deixar para vocês uma mensagem. Primeiramente, quando vocês pensarem em governança pública, eu preciso que vocês tenham em mente a ligação com a palavra planejamento. Porque governança é isso, é avaliar, direcionar, monitorar. Significa que você vai pensar nas suas metas, aonde você deseja chegar. Então, dentro da sua organização, eu sei que aqui nós temos pessoas de diversos setores, várias organizações, cada um com seu universo. Mas esse conceito de governança, nós podemos introduzir para todos os setores. Porque governança significa sentar, planejar, entender aonde a gente deseja chegar. A gente precisa traçar metas. Então, quando a gente fala de governança, nós estamos falando de planejamento. É ter clareza aonde desejamos chegar. Ok? A partir do momento que a gente passa a traçar um termo conceitual sobre governança, nós vamos conversar agora, então, sobre esse conceito de governança dentro das contratações públicas. Então, tudo o que eu falei agora sobre governança, vocês pensam dentro do contexto da administração pública, precisamente nas contratações. Até porque é uma exigência constitucional que todas as contratações públicas sejam regradas por um procedimento específico dentro de uma legislação pré-determinada. Então, se eu trago o conceito de governança dentro das contratações públicas, o que eu estou querendo dizer para os senhores e para as senhoras? Que a organização pública precisa ter clareza aonde quer chegar. Quais são as metas traçadas pela gestão pública para aquela alta administração? A partir do momento que você traça as metas e direciona aonde o seu órgão, a sua gestão, a sua associação deseja chegar, nas contratações públicas você começa a traçar procedimentos, planejamento, uma estratégia de gestão para chegar nas metas que você elencou como importante a ser alcançadas. Então, nas contratações públicas, o Estado ele tem como dever que toda aquisição e toda contratação deve proceder pelo procedimento licitatório. Só que eu não sei de quantos de vocês trabalham com administração pública diretamente, eu não sei quantos de vocês
manuseiam o universo das contratações públicas, mas é muito importante a gente entender que o procedimento licitatório, ele não pode ser um fim em si mesmo. O procedimento licitatório, ele existe para que a administração prossiga com as suas contratações e aquisições por meio de um procedimento para se chegar a uma finalidade. A uma finalidade. Então, o procedimento, ele é meio. E sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas perdem o foco aonde se quer chegar. Se perdem ali no meio do procedimento. Então, é pensando no resultado final. É pensando no foco, na meta, onde você quer chegar, que você utiliza o procedimento licitatório como meio. Eu digo isso para vocês porque na administração pública, e eu estou falando a nível de Brasil, onde existem vários Brasis dentro deste Brasil. Mas por que você está falando isso? Nós temos instituições públicas com diversas características e nível de condições estruturais diferentes. Eu tenho municípios em nosso Brasil que ainda têm seríssimas dificuldades com internet. E como... Não é verdade? Então, como é que nós vamos avançar, muitas vezes, em temas que já estão sendo trabalhados há muito tempo, se muitas vezes a gente está lidando com pessoas, com municípios que sequer têm acesso à internet? Então, quando eu falo para vocês que nós temos vários Brasis dentro do Brasil, eu estou falando dessa dimensão geográfica que muitas vezes não conectam. Pelo contrário, distanciam as realidades. E quando eu trago isso para a administração pública, torna-se muito mais desafiador. Uma coisa que é importante registrar é a importância da capacitação. Muitas vezes, essas diferenças entre os órgãos públicos têm a ver com o nível de condição que a alta administração do órgão proporciona aos seus colegas, aos seus servidores. Então, a gente precisa entender que uma organização pública, quanto mais ela capacita a sua matéria-prima, que é o seu intelecto, que são os seus servidores, mais a organização pública vai estar preparada para avançar, para se sentir desafiada a traçar um caminho para conseguir alcançar as metas que foram pensadas na governança. Então, senhores e senhoras, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de governança. Eu falei um pouquinho desse contexto das contratações públicas. E agora eu vou falar com vocês de acordo com a nova lei de licitações. Não adiantaria eu pegar o microfone, vir aqui, começar a falar para vocês e vocês saírem desse bate-papo sem, ao menos, entender a dimensão e a contextualização desse tema que nós estamos abordando. Então, por isso que esse bate-papo aqui, preliminar, é imprescindível. Ou seja, ele é necessário para que a gente tenha consciência do que nós estamos falando. Então, nós estamos falando de governança, então nós estamos falando de planejamento. A gente ter certeza onde a gente quer chegar, certo? Nós estamos falando de governança nas contratações públicas, porque a gente entende que toda aquisição, toda contratação deve obedecer um procedimento licitatório. E nós estamos falando de governança, contratações públicas dentro da nova lei de licitações. A lei de licitações 8666, que é o que a gente utiliza ainda hoje, ela está vigorando desde 1993. Então, desde 1993, a gente vem utilizando os procedimentos determinados por essa norma. E já faz muito tempo, vocês não concordam? Então, de 93 para cá, muita coisa mudou. Recursos tecnológicos, a velocidade da informação por meio da internet. Então, muita coisa mudou. E dentro da própria administração pública, muita coisa foi avançada. Com isso, pensou-se numa nova legislação,
que pudesse atender os anseios da sociedade, da administração pública, entendendo a necessidade de reformular procedimentos. Então, inicia-se a discussão para pensar na nova lei de licitações. E agora, recentemente, que é não tão recente, em 2021 foi aprovado, foi sancionado a nova lei de licitações. Em 2021. Significa que nós teríamos 2 anos para adaptar os órgãos para utilizar os novos procedimentos licitatórios. Então, vocês podem, então, questionar. Nós já estamos usando os novos procedimentos licitatórios? Eu digo para vocês que alguns órgãos já estão usando, porque nós estamos numa fase de transição. Que, na verdade, já era obrigatório, todo mundo está utilizando apenas a nova lei, que é a 14.133. Mas, recentemente, foi aprovada uma medida provisória para que os órgãos, os municípios, os estados, tenham um pouquinho mais de tempo para se estruturarem para utilizar a nova lei de licitações. E vocês podem perguntar, qual é esse tempo máximo? Até dezembro. Então, até dezembro de 2023 é o marco final para a gente poder parar de usar a Lei 8.666 e passarmos a usar a nova Lei de Licitações, que é a 14.133. Ok? Então, para aqueles que lidam com órgãos públicos, com compras públicas, aquisições, precisamos ter conhecimento, acessar as novas informações trazidas pela nova legislação. Afinal de contas, se a gente quer fazer a diferença, se a gente quer fazer acontecer, a gente tem que acessar as informações. Acessar as informações. Porque como é que a gente vai argumentar? Como é que a gente vai brigar? Como é que a gente vai lutar por coisas melhores? Então, se apoderar das informações, ter acesso às informações, faz com que a gente cada vez estejamos mais capacitados para poder liderar as metas da nossa associação, do nosso órgão. Ok? Vamos avançar um pouquinho? Sobre essa questão da governança, que é esse tema desafiador que nos foi colocado como missão, eu não vou aqui, com vocês, fazer leituras dos conceitos oficiais. Não vamos fazer isso aqui. Mas, de forma muito responsável, eu trouxe nos slides conceitos oficiais apenas para que vocês tenham conhecimento. Até porque este material que foi preparado, ele está à disposição dos senhores e das senhoras, para que a qualquer momento que desejarem, possam acessar as informações. Então, a gente não vai ficar aqui lendo. O meu objetivo era apenas proporcionar para vocês acessarem estes conceitos considerados oficiais, ok? Por isso que eu fiz esse bate-papo introdutório, para a gente realmente entender o que é governança. Não adianta a gente fazer a leitura dos conceitos oficiais se a gente não entende o que a gente está falando. Beleza? Então, vamos pactuar neste sentido. Uma coisa importante a ser colocado e registrado aqui pessoal, olha só. A gente está falando de uma coisa muito séria. Nós estamos falando de administração pública que mexe com recursos de todos, que mexe com o nosso recurso, com o nosso dinheiro. Nós somos o cliente do Estado. O cidadão, ele é o cliente do Estado. Quando vocês chegam numa loja e desejam comprar alguma coisa, vocês não fazem perguntas? Vocês querem ter certeza do que estão comprando. Vocês querem ter certeza de todas as informações do produto que vocês estão comprando, certo? Vamos transpor este conceito para a administração pública, nos colocando como cliente. Você é o cliente do Estado. O Estado, ele trabalha para nos proporcionar aquilo que a Constituição nos colocou como direitos, ok?
Então, a administração, quando vocês olharem para a administração pública, ele é o gerenciador daquilo que é nosso. Daquilo que é nosso. Então, a gente vai desejar saber e nós vamos exigir todas as informações necessárias para a gente poder receber os benefícios e eles exercitarem o seu dever constitucional, que é nos garantir aquilo que foi estipulado como direito para nós. Então, a gente precisa realmente nos aproximar da administração pública com este propósito de monitorar, de avaliar, de cobrar, de exigir. Ok? Então, governança, ele tem a ver com entregar o melhor produto ao cliente. O melhor produto significa serviços públicos. Serviços públicos ao cliente. Quem é cliente? A sociedade. A sociedade. Sempre foi assim? Não. Não. A governança, ela traz para a administração pública esse conceito de fazer entender que tudo que é feito na administração pública é para buscar a eficiência. É para que os serviços públicos cheguem ao cidadão, atenda às necessidades, às demandas da sociedade. Então, até chegar nesse conceito, né, nessa essência do que é governança, levou-se um tempo. Não vou aqui também postergar, mas, na verdade, a gente vivia uma época do patrimonialismo, onde muitas vezes os bens públicos eram confundidos com os bens particulares. Então, só ganhava os benefícios da administração quem era amigo do rei. Vocês já ouviram falar nessa máxima, quando a gente estuda história? Então, era muito assim. Então, o conceito de governança, ele levou um tempo até chegar no nível que a gente se encontra hoje. E aí veio a lei de licitações, isso é importante a gente destacar, mas é burocracia. A gente não escuta muito isso, a administração é burocrata, é muita burocracia. Mas entendam que quando a lei de licitações, lá em 93, ela surgiu, ela surge de uma forma que hoje a gente enxerga como muito burocrata. Mas vocês precisam entender que quando a lei surgiu, ela surge de uma forma com ritos procedimentais para acabar com aquele patrimonialismo que se existia. Então, por isso que se exigiu do legislador procedimentos muito desenhados. E hoje que a gente enxerga como burocrata, mas não são burocratas. É porque no momento que a lei surgiu, ela foi necessário pensar daquela forma, porque ela precisava acabar com os resquícios do patrimonialismo. Naquela época, onde os bens públicos eram confundidos com os bens particulares. Hoje, a gente critica a lei 8666 de 93. Hoje, em 2023, a gente olha para ela como burocrata. Mas é preciso entender que quando ela surgiu, era necessário ter sido desenhada daquela forma. Que hoje não é mais. Hoje a gente precisa pensar no procedimento licitatório, a gente precisa pensar na administração pública, pensando em oferecer, em proporcionar, em garantir à sociedade serviços públicos de qualidade e que realmente chegue à ponta, que realmente chegue a atender às demandas da sociedade. Volto a dizer, a administração, ela serve os serviços públicos. Nós somos o cliente, a sociedade, o cidadão é o cliente. Então, essa relação de cliente, de governança, de trazer o produto de forma eficiente, é o conceito que traz com a era do gerencialismo e a época da governança, que é esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, eu posso afirmar aos senhores e às senhoras que nós estamos vivendo a transição da era do gerencialismo para a governança, que é tudo isso que a gente está conversando. É realmente olhar para o cidadão e para a sociedade, enxergá-los como cliente e oferecer a eles serviços públicos com qualidade e que atenda à necessidade. Ok? Não vou ler com vocês, conforme eu pactuei, mas são
conceitos oficiais para vocês sobre governança no setor público, tá? E por que governança? A gente não está falando que o recurso público pertence a todos nós? Não é isso? Licença. Perdão, gente. Preciso molhar um pouquinho a garganta. Mas por que governança? A gente precisa entender. Por que é importante a gente entender? É para não acontecer isso aqui, ó. Se nós estamos falando que governança significa entender a importância dessa relação poder público e sociedade, poder público e cidadão, significa que quando eu não tenho governança, significa que quando a gente não planeja, quando a gente não senta e estabelece aonde se quer chegar, quais são as metas, quais são os projetos, aonde a gente quer chegar, significa que nós corremos um sério risco de ter desvios. Desvios. Porque eu não planejo, porque eu não traço metas, porque eu não monitoro, porque eu não controlo, porque eu não avalio, porque eu não cobro. E é isso. Quando não existe governança, quando a má governança se instala no poder público, os serviços que a gente recebe são esses. Ou seja, é um desserviço, né? É um desserviço, tá? Esse slide, ele mostra muito o conceito geral da governança. Então, governança, gente, significa quando a alta administração do órgão, os diretores, secretários, presidente da associação, diretores, significa que quando a alta administração ela senta com seu corpo técnico e traça as metas. Diz para a equipe onde a equipe precisa chegar. E a equipe, que é a parte da gestão, a equipe capta a ideia da alta administração, capta a ideia e senta com a equipe e monta estratégias para se chegar nas metas que foram desenhadas, ok? Esse slide mostra muito essa relação, né? Isso precisa ficar claro entre nós, tá? Isso precisa ficar muito claro. Então, quando vocês pensarem na associação, né, ou de qualquer órgão público, eu digo que não é gastar tempo, é investir. É investir, é montar um comitê, montar um grupo, desenhar o planejamento da associação, traçar as metas, onde quer chegar. 2023, a associação precisa chegar nesse nível. 2024, nós vamos executar essas tarefas. A partir do momento que você traça metas, vocês vão criar um grupo de gestão para poder estar monitorando essas metas que vocês traçaram. Porque o tempo vai passar. De qualquer forma, o tempo vai passar. E a pergunta é, o que eu fiz? O que foi feito? Ok? E não adianta você traçar metas e se não tiver um corpo diretor monitorando. Você vai traçar metas, mas ninguém está avaliando, ninguém está controlando. As metas vão ficar desenhadas e soltas. Ok? Eu trouxe aqui alguns conceitos, mas não vou também aqui apenas para disponibilizar para vocês conceitos intimamente ligados com a abordagem temática de governança dentro do setor público, dentro da administração pública. Ok? A governança no Brasil, ela começa com uma percepção aguçada do Tribunal de Contas da União. Então, desde 2013, 2014, o Tribunal de Contas da União, ou seja, né, no nível de governo federal, começa a pensar sobre governança, começa a entender a importância, começa a se organizar, porque a partir do momento que o Tribunal de Contas da União ele passa a se organizar e a entender e criar mecanismo, ele passa depois a orientar os estados, passa a orientar os municípios, até chegar a nós. Então, o Tribunal de Contas realmente exerceu um papel divisor, né, divisor na história da governança no Brasil.
para aqueles que desejarem, né, virarem especialistas em governança, eu fiz um slide para vocês acessarem, quando vocês estiverem de bobeira, no domingo à tarde, quiserem ler sobre governança, eu estou aqui apenas disponibilizando para vocês, tá? Para quem quiser acessar a plataforma virtual, ok? Eu sei que muitos estão tirando fotos, mas o diretor, o Thiago Tesari, já disse que os slides vão ficar à disposição na página da Escola do Legislativo, da Assembleia, né, Thiago? Então, vocês podem acessar esses manuais. Esses manuais vão explicar passo a passo, como implementar a governança dentro do seu órgão público, dentro da sua associação. Isso vale para todos, tá? Bem interessante. Eu deixo de contribuição também para vocês, tá bom? Vocês percebem que tem um material extenso, né? Para vocês acessarem, caso desejarem. E eu espero que sim. Eu espero que vocês realmente acessem. Eu acabei de receber um recado que a gente tem 5 minutos. Nós temos 5 minutos. Vamos fazer o seguinte. Mas uma coisa muito bacana que vai ficar à disposição de vocês. Então, dá para vocês depois de manusearem. Aqui apenas marcos legais para vocês depois pesquisarem, tá bom? O Brasil que eu quero. Eu espero que vocês sejam provocados, porque quando a gente possui a consciência que precisamos exercer a cidadania, é porque a gente tem clareza de qual Brasil desejamos ter. Qual o Brasil que eu quero, né? Então, exigir da administração pública, do poder público, aquilo que é dever deles e que é direito nossos, né? Senhores, a gente tem 5 minutos. Esses slides vai ficar à disposição de vocês. Na nova lei de licitações, até porque o desafio a nós proposto foi falar da governança dentro das contratações públicas, de acordo com a nova lei de licitações, eu apresento para vocês exatamente o dispositivo legal que determina a administração pública a implementar a governança. Porque vocês podem questionar, é dever ou é uma faculdade? Ou seja, a administração pública pode escolher se vai implementar a governança ou não? Não, não pode escolher, não é uma faculdade. A própria lei, o dispositivo, ele traz o verbo dever. Então, é dever da administração pública trabalhar a governança dentro do seu órgão público, dentro das contratações públicas. E ele precisa se organizar. Ele precisa trabalhar com procedimentos, fluxogramas, trabalhar com macroprocesso para implementar os conceitos da governança. Porque a nova lei de licitações, ela traça quais os objetivos que se deseja chegar. Volto a dizer, não adianta ter clareza dos objetivos, aonde quer se chegar. Você precisa traçar metas para se chegar. Então, a lei de licitações, ela traz de forma muito clara, os objetivos que se deseja chegar com o procedimento licitatório. Ele traz o verbo dever, eu coloquei de vermelho ali de forma proposital, ok? E a governança, ela está muito ligada à alta administração. Isso a própria lei traz. Então, quem é a alta administração? É a cúpula diretiva, né? É a cúpula diretiva, ok? Então, na nova lei de licitações, o artigo 11 traz essas premissas. O artigo 100... Perdão. Eu acho que deu uma bugada. Voltou. Ok. Artigo 11 e o artigo 169, tá? Então, depois dá para a gente estudar, dá para a gente poder fazer uma leitura. Então, a governança dentro das contratações públicas, na nova lei de licitações, vocês vão concentrar as energias nestes dispositivos legais, ok? Senhores, eu diria que esse é o nosso último slide importante, né? Já caminhando para o encerramento, eu espero que tenhamos novas oportunidades de trabalhar de forma mais aprofundada esse tema.
porque realmente é uma gama de informações. Mas por que eu digo que esse slide é importante? Tudo que eu falei agora há pouco, sobre governança, planejamento, contratações públicas, vocês devem se perguntarem por onde podemos começar, quais são os instrumentos que eu poderia trazer para dentro do órgão público para poder garantir que a gente alcance uma governança na administração. Então, esses instrumentos aqui são ferramentas, instrumentos que, se você trabalhar dentro do seu órgão público, você vai alcançar a implementação, consolidação da governança no seu órgão. Tá? Então, planejamento estratégico é imprescindível para uma organização. Planejamento estratégico significa que aquele órgão ele tem clareza das suas metas, dos seus objetivos, dos seus projetos. Planejamento, de forma muito simples e resumida, é isso. E nós estamos numa época que nós estamos pensando, inclusive, o PPA, Planejamento Plurianual para o próximo quadriênio. Então, o PPA ele precisa ser desenhado de forma alinhada com o planejamento estratégico. É a peça técnica, vai ser a Bíblia, né? É a Bíblia do órgão público para tudo que você vir a fazer, manusear e olhar. Está no PPA? Está no planejamento estratégico? É a Bíblia. Né? Usando um termo para a gente poder entender a dimensão da importância do que é um planejamento, do que é um PPA, ok? Plano anual de contratação. Plano anual de contratação, muitos órgãos ainda não implementaram internamente, mas significa que eu vou construir uma peça técnica onde eu vou dizer tudo aquilo que eu vou contratar, tudo aquilo que eu vou adquirir nos próximos 12 meses. Significa planejar as suas compras. Da mesma forma que quando, dentro das nossas casas, a gente planeja o que a gente vai comprar, né, no mês, no mercado, de acordo com o nosso orçamento, gente, o exercício é o mesmo para dentro da administração pública. A administração pública precisa planejar no universo de um ano tudo aquilo que ele deseja comprar e adquirir. Esse é o planejamento anual das contratações. E é óbvio que esse planejamento de contratações ele tem que estar alinhado com os objetivos que você traçou no seu PPA e no seu planejamento estratégico, ok? Eu vou deixar o plano de logística sustentável por último. Vou falar do programa de integridade. Programa de integridade, vocês, ao acessarem, né, na plataforma virtual, vocês podem digitar ou programa de integridade ou compliance, que significa trazer para a administração pública o dever de transparência. O dever de transparência. Lembra aquele comentário que eu fiz quando a gente vai numa loja comprar um produto, você deseja saber todas as informações? Se o órgão público não divulga as ações do seu órgão público, aquilo que você está comprando, os orçamentos, se ele não divulga, se ele não publica, como é que a sociedade vai ter conhecimento? O controle social ele fica fragilizado, até diria comprometido. Então, a transparência, o programa de integridade traz para dentro da administração o dever de garantir a transparência. O dever de garantir análise de conformidade. Significa que aquilo que eu estou fazendo na administração tem que estar previamente estabelecido dentro do ordenamento. O programa de integridade traz também a moralidade. A moralidade dentro da administração pública. Então, traz conceitos para que a gente possa trabalhar de forma responsável, comprometido os recursos públicos, ok? Gestão de risco. Gestão de risco, de forma resumida, por causa do tempo, significa que a gente precisa fazer um exercício de nos anteciparmos aos problemas. Você está fazendo uma ação e você para e pensa quais problemas que você pode ter lá na frente. Você tem que tentar projetar. A partir do momento que você lança o teu olhar para frente, que você projeta possíveis riscos, você começa a fazer um comportamento e um movimento para poder lidar com esses riscos, para minimizar os riscos. Porque se caso eles ocorram, você não tenha tanto transtorno. Então, gerenciamento de risco, uma gestão de risco, significa a gente planejar e pensar quais possíveis riscos que você pode sofrer com aquela ação.
e a partir do momento você cria todo um movimento para que ele não aconteça e, caso aconteçam, sejam os seus impactos minimizados. Ok? E o último instituto, para a gente poder encerrar a nossa fala, o plano de logística sustentável. Plano de logística sustentável. Senhores, senhoras, a questão ambiental é um reclame internacional, certo? Certo? Vocês conseguem ter noção de qual é o vulto de recurso que a administração pública movimenta? É em torno de 15 a 20% do PIB. As contratações públicas movimentam bilhões de reais. O poder público é o maior comprador dos fornecedores. Isso significa dizer que a forma que você contrata induz o mercado. Induz o mercado. E o plano de logística sustentável, a sustentabilidade na administração pública significa agregar valor ao órgão. Agregar o valor ao órgão. Se você faz uma compra de vulto, né, uma compra com muito valor para equipamentos que, por exemplo, são derivados de petróleo, ou comprar mobiliário que não tem uma certificação de qual foi a floresta, de onde vem essa madeira, é ilegal essa madeira, mas esse mobiliário, que a administração pública não tem a certeza de onde vem a madeira. Entendem? A partir do momento que a administração pública começa a colocar critérios, requisitos para serem obedecidos, significa que eu vou fazer as contratações públicas, aquisições públicas de forma responsável e sustentável para minimizar o impacto ambiental. Vocês conseguem ter noção de como é que é o consumo de água no órgão? Vocês conseguem ter noção qual é o consumo de energia do órgão? Vocês conseguem ter noção como é que é o nível de consumo de papel no órgão? Então, plano de logística sustentável significa a gente ter clareza do nosso consumo, estabelecer metas para a gente poder reduzir esse impacto ambiental. Recursos tecnológicos. Quando vocês compram equipamentos tecnológicos, onde que é feito o descarte desses equipamentos tecnológicos? Para onde você manda? Vocês estão pensando no descarte? Vocês jogam em qualquer lugar? Então, pensar tudo isso significa trazer valor à administração pública. Significa trazer valor ao recurso público. Então, o conceito para vocês guardarem no coração de vocês é isso. É pensar a administração pública, ele movimenta bilhões e o uso desse recurso deve ser de forma responsável. De forma responsável. Porque o planeta Terra é a nossa casa, é de todos nós. E a gente está trabalhando dentro da administração pública, a gente trabalha com órgãos públicos, com recursos públicos e precisa ser de forma responsável. Então, precisamos ser inteligentes, sábios, para poder nos colocar no lugar do outro. Trabalharmos com empatia. Porque, afinal de contas, não importa se você está no legislativo, no executivo ou no judiciário. Não importa se você está num órgão, governo federal, estadual ou municipal. Será sempre assim. Gente trabalhando com gente para atender gente. Então, que a gente possa fazer isso de forma responsável e sempre nos colocar no lugar do outro. Obrigada.